Caros irmãos, queridas irmãs, todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos faz meditar sobre as tentações de Jesus no deserto, e no segundo domingo da Quaresma nós proclamamos este evangelho da transfiguração de Jesus. Neste ano nós escutamos a versão de São Marcos, e esse detalhe é importante porque, como nós sabemos, eu já repeti tantas vezes, o evangelho de São Marcos é o evangelho de São Pedro. São Marcos colocou por escrito a pregação de São Pedro, que ele escutou, ele era intérprete de São Pedro em Roma, e São Pedro é uma das testemunhas oculares da transfiguração de Jesus. Ele estava lá. E São Marcos, então, certamente ouviu São Pedro contando essa história mais de uma vez nas suas pregações. E até algumas expressões que são típicas. Por exemplo, a sua roupa ficou tão branca como nenhuma lavadeira seria capaz de alvejar. Que é uma expressão, uma comparação muito simples. Nos outros evangelhos a gente encontra brilhou como o sol, né? Aqui uma expressão simples que poderia muito bem ter vindo da boca de São Pedro, um pescador ali da região da Galileia. E por que todos os anos nós escutamos esse evangelho da transfiguração no segundo domingo da Quaresma? Porque nós estamos caminhando para a Páscoa, vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aqui, Jesus um pouco antes tinha feito o primeiro anúncio da paixão. Então, já se aproximavam os dias da morte de Jesus e ele começa a preparar os discípulos. E ele então, depois da profissão de fé de Pedro, faz o primeiro anúncio da paixão, dizendo: nós vamos para Jerusalém, lá eu serei desprezado, eu serei condenado à morte, vou sofrer muito, serei entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado, vou morrer, mas depois vou ressuscitar. E os discípulos, na verdade, ficavam se perguntando se aquilo não era uma parábola. Eles não queriam acreditar que aquilo fosse verdade. Inclusive no evangelho de hoje, quando eles vão descendo a montanha depois da transfiguração, se perguntavam uns aos outros, conversavam entre si, o que queria Jesus dizer com ressuscitar dos mortos? Será que é uma parábola? Será que é uma metáfora? Será que é uma alegoria? Porque para eles era difícil entender que o Messias, o Salvador, o Cristo, Filho do Deus vivo, fosse morrer na cruz. Aquilo que Jesus estava dizendo para eles era difícil de aceitar, difícil de engolir, de assimilar. Por isso é que o Pai diz assim para eles lá no monte: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Aceitem o que ele está dizendo para vocês. É isso mesmo. Escutem, acolham a palavra dele. Mesmo quando essa palavra parece incompreensível, inaceitável, incômoda, escutem o meu filho. Podem dar crédito, a palavra dele tem credibilidade, é o meu filho muito amado. Ouçam, escutem, acolham essa palavra. E nós temos aí também Moisés e Elias dando testemunho, é o testemunho da lei e dos profetas. Vejam que biblicamente a montanha é o lugar privilegiado do encontro com Deus, porque é preciso subir a montanha.
Então, é uma expressão exterior desse esforço que nós fazemos de subir, elevar a nossa alma até Deus. Então, Moisés e Elias também se encontraram com Deus no alto de uma montanha, o Monte Sinai, o Monte Horebe. Foi lá que Moisés se encontrou com Deus, que falava com ele da sarça ardente. Depois foi lá também que ele permaneceu durante 40 dias jejuando e recebeu as tábuas da lei, os mandamentos. Foi no mesmo lugar que Elias também experimentou a presença de Deus na brisa suave, que o consolou, que o reanimou, ele que estava sendo perseguido, jurado de morte pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Então, Moisés e Elias que aparecem ali, no alto daquela montanha, que é o Monte Tabor, segundo a tradição, os evangelhos não dizem qual era essa montanha, mas a gente sabe pela tradição que é o Monte Tabor. Ali aparecem Moisés e Elias. E se a gente presta atenção na primeira leitura, porque a primeira leitura, ela nos dá uma pista, sempre, de qual deve ser a direção da nossa interpretação do Evangelho. Na primeira leitura também aparece uma montanha, o Monte Moriá. Abraão está subindo o Monte Moriá com o seu filho Isaque para oferecê-lo em sacrifício. Deus diz assim para Abraão: o que é que você mais ama nessa vida? O que é que você mais ama nesse mundo? O meu filho Isaque, que o Senhor me deu, porque eu não tinha filhos, a minha mulher era estéril, nós já éramos idosos, mas o Senhor me deu esse filho que eu amo tanto. Aí Deus diz: então vai até o Monte Moriá e oferece o teu filho em sacrifício. Vejam, o que Deus quer não é a morte de Isaque, e por isso mesmo, no último momento, vem o anjo, intervém e impede Abraão de sacrificar o seu filho. Porque quando Deus pede Isaque, o que ele quer é Abraão. Você precisa me amar com um amor incondicional. Você precisa me entregar tudo, você tem que ser meu por inteiro. Uma obediência cega, uma confiança cega. Então, o que você mais ama é Isaque, mas você tem que me amar mais do que Isaque. Me ofereça o teu filho em sacrifício. Nós temos os nossos Isaques, os nossos apegos, pessoas e coisas, situações às quais nós somos apegados, e que, para nos unirmos mais intimamente a Deus, para amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos abrir mão, nos desapegar, oferecer em sacrifício, entregar. Então, estão ali na cena que nós escutamos, Abraão com Isaque, subindo o Monte Moriá, Isaque com a lenha nas costas. Isaque não sabe que ele é a vítima, e ele até pergunta assim: meu pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, mas onde é que está a vítima para o sacrifício, para o holocausto? E Abraão diz: Deus proverá, Deus providenciará. E eles vão subindo o monte, ali Isaque com a lenha nas costas. E isso é para nós uma prefiguração da morte de Cristo. Vocês se lembram, no domingo passado, São Pedro explicava que o dilúvio foi uma prefiguração do batismo. Então aqui para nós também o sacrifício de Isaque é uma prefiguração da morte de Cristo. O Monte Moriá ficava no lugar onde muito tempo depois seria Jerusalém. Inclusive se acredita que seja o lugar onde depois
foi construído o templo de Jerusalém. Então, assim como Isaac está com a lenha nas costas, subindo o monte com o seu pai Abraão, que vai oferecer, que vai entregar o seu filho único em sacrifício, Jesus também, séculos depois, vai subir aquela mesma cadeia de montanhas, não o Monte Moriá, não o Monte Sião, mas o Monte Calvário. Então tem várias montanhas no Evangelho de hoje, né? O Monte Tabor, que é o da Transfiguração, o Monte Moriá, que é o de Isaac e Abraão, o Monte Calvário, que é onde Jesus vai subir também, como Isaac, com o lenho nas costas, a cruz, terá as mãos amarradas, será manietado assim como Isaac. E aí São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz assim: Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos daria tudo com Ele? Ora, se Deus não nos negou o seu próprio Filho, se Ele nos entregou o seu próprio Filho, então nos dará com Ele toda a graça, toda a bênção. Não nos negará nada, porque já nos deu tudo, nos deu o seu próprio Filho. E se Deus não me negou nada, se Deus me entregou tudo, me deu o seu Filho, eu também preciso dar a Ele tudo. Eu também não posso ficar segurando, guardando nada para mim. Eu tenho que dar tudo, porque Ele poupou o filho de Abraão, Isaac, mas não poupou o seu próprio filho. Então, nós temos aí uma prefiguração do Calvário. Inclusive, é uma tradição antiga na igreja, que quando o padre entra para celebrar a missa, ele entra com as mãos postas, quase como que Jesus amarrado, né, com as mãos amarradas, e com o olhar baixo. E ele vai caminhando na procissão para subir o altar. E isso é uma alegoria de Cristo subindo o Monte Calvário para oferecer o sacrifício da cruz. Claro, o povo brasileiro gosta de festa, né? Então gosta quando o padre entra fazendo assim, cumprimentando: ô fulana, dando a mão, que bom que você veio, né? Ah, o padre olhou para mim, que maravilha. Ah, o padre não, esse aí ele entra com a cabeça olhando para baixo. O bispo não, o bispo, é previsto que o bispo entre com o seu báculo pastoral na mão esquerda e com a mão direita ele entra abençoando o povo, né? Mas é uma tradição muito antiga, o padre sempre entra assim, com as mãos postas, o olhar baixo, caminhando para subir o altar. É uma alegoria de Cristo, como Isaac, né? Isso foi prefigurado em Isaac, que subiu o monte com a lenha para ser oferecido em sacrifício, se realizou em Jesus subindo o Monte Calvário e se atualiza na missa com o padre também subindo o altar para oferecer o sacrifício eucarístico. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João ali para o Monte Tabor para prepará-los para a crise, o escândalo do Monte Calvário. E ali eles experimentam o que será a glória da ressurreição, o que será a glória do céu, tanto assim que São Pedro diz para Jesus: olha, está muito bom aqui, é bom demais ficar nesse Monte Tabor, vamos deixar para lá o Monte Calvário, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer 3 tendas. Alguns exegetas acham que essa é uma referência à festa dos tabernáculos, à festa das tendas, e por isso São Pedro diz: vamos fazer aqui 3 tendas, porque ainda hoje os judeus têm essa festa. Durante uma semana eles moram em tendas, em cabanas, para se lembrarem do tempo em que os seus antepassados viveram no deserto,
morando em tendas, morando em cabanas. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Esquece essa história de cruz. Estão ali Moisés, Elias, o Pai, falando conosco, o Espírito Santo. Mas Jesus está ali para ensiná-los. Olha, vocês vão chegar à glória da ressurreição. Vocês podem aqui experimentar um pouco do que será o céu. Mas antes vão passar por tribulações, vão passar por perseguições, sofrimentos. E quando vocês passarem por esses momentos, se lembrem deste momento aqui. Se lembrem da recompensa, se lembrem do prêmio, da glória futura reservada para vós no céu. E é o que nós temos que fazer também. Jesus nos ensina a viver, a morrer, a sofrer. Nós temos que aprender com Ele. Ele é o sentido do nosso viver, do nosso morrer, do nosso sofrer. Ele vai nos ensinando e nós vamos aprendendo com Ele. O Salmo de hoje tem uma expressão muito bonita. O Salmo diz assim: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Então, quando o sofrimento é demais, mesmo nesse momento eu preciso aprender a guardar a fé, continuar confiando em Deus, me lembrar da brevidade, da transitoriedade desta vida e pensar no céu, pensar na ressurreição, pensar na glória futura, pensar em Deus que me espera. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, não nos dará tudo junto com ele? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz São Paulo aí na segunda leitura. Então Jesus leva os discípulos para o Tabor e hoje também nos traz aqui para restaurar as nossas forças, para nos ensinar a abraçar a cruz, não fugir da cruz, não desprezar a cruz. Escutem o meu filho. E muitas vezes aquilo que Deus tem para nos dizer, nós não queremos ouvir. Muitas vezes aquilo que Deus nos diz é desagradável. A gente só quer ouvir aquilo que é bonitinho. Sobretudo nos dias de hoje, as pessoas querem um evangelho aguado, um evangelho adocicado, não o evangelho integral. Mas eu vou pensando, eu vou selecionando, escolhendo aquilo que do evangelho mais me agrada. E o que não me agrada eu descarto, deixo de lado. Todo mundo gosta, né? Uma camiseta, um adesivo. Jesus te ama. Pois é, mas a gente poderia fazer um adesivo também. Jesus te ama. Ou Jesus odeia o teu pecado. Isso é verdade também. Ele te ama, mas odeia o teu pecado. Ele te ama e você ama Jesus, assim como Ele te ama. Está na moda, eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Café com Deus Pai. É um livro evangélico, que agora os evangélicos descobriram a Lécio Divina, que a Igreja Católica faz há 2000 anos, que é a leitura orante da Bíblia, né? Então a cada dia, ler um trecho da Bíblia, fazer uma reflexão, rezar com a Bíblia, né? Eles chamam isso de devocional. E daí esse livro tem lá os devocionais para todos os dias do ano. Mas eu acho curioso, quando as pessoas postam nas redes sociais, muita gente tira foto, né? Aí eu vou dar uma lidinha assim, é sempre aquela coisa aguada. Você pode, você é capaz, Deus acredita em você, você vai vencer. É motivação, né? Autoajuda cristã. É discurso de coach, só que com Deus no meio, com a Bíblia no meio. Pois é, e tem católico também que
que usa essas coisas, né? Nós temos 2000 anos de tradição, tantos santos que escreveram tanta coisa boa, profunda, bonita. Você quer fazer uma leitura espiritual? O que não falta é opção. Vai ler a Imitação de Cristo, né? Vai ler, sei lá, Santo Afonso Maria de Ligório, tem tantos livros para oração, para meditação. São Francisco de Sales, o Filoteia. São José Maria Escrivá, tem os livrinhos dele lá, O Caminho, Forja, Suco, com meditações. Aí a pessoa vai lá pegar um livro protestante que na verdade é só discurso barato, motivacional, para a pessoa se sentir bem. Eu quero me sentir bem. Ai, que gostoso, que bonito que eu li, porque está dizendo que eu sou bom, que eu sou bonito, que eu sou importante, que Deus me ama e que eu vou conseguir tudo o que eu quiser. O evangelho de hoje está falando o contrário, né? Deus não vai te dar tudo o que você quer, ao contrário, às vezes Ele vai pedir aquilo que você mais ama para você entregar, como pediu a Abraão que entregasse o seu filho Isaque. Então, a gente não pode ficar só escutando de Deus aquilo que agrada a gente. E o Pai nos diz: escutem o meu filho. O que Ele está dizendo para vocês é desagradável mesmo, falar de morte, falar de cruz, de sofrimento, mas é por aí, esse é o caminho, não tem por onde, não tem atalho, não tem outra maneira. Escutem o que Ele diz, ouçam a voz do meu filho. Então vamos pedir a Jesus, né, que nesse tempo da quaresma nós escutemos com mais atenção e com o coração aberto a sua palavra, e acolhamos essa palavra mesmo quando ela nos provoca, mesmo quando ela nos incomoda, porque é palavra de salvação. A palavra de Deus, diz a carta aos Hebreus, é como uma espada afiada. Então deixemos-nos transpassar por essa palavra, deixemos que Jesus nos ensine a bem viver, a bem morrer, a bem sofrer. Nos ensine que por detrás de cada cruz existe ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.